Na tentativa de adaptar a contabilidade às normas internacionais e evitar a dupla contabilidade, a medida provisória 627 de novembro de 2013 foi criada para alinhar a legislação tributária, a legislação societária e as normas contábeis internacionais. A contabilidade brasileira passa por mudanças há pelo menos 7 anos. E a MP 627, que é tema do nosso programa, é apontada como um novo marco na tributação no Brasil. Para falar mais sobre este assunto, temos em nossos estúdios João Miguel da Silva, contador, advogado tributarista e especialista em direito empresarial, e Gildo Freire de Araújo, empresário contábil, vice-presidente de administração e finanças do CRC-SP. Professor Miguel, a aplicação da medida provisória 627 trouxe a todo empreendedor uma dúvida de quanto será a sua carga tributária, o que efetivamente incidirá sobre seus resultados, qual impacto terá nos negócios, no todo, mais uma insegurança e uma questão a ser colocada. Vale a pena? Em outras partes do mundo, temos uma clareza quanto à tributação efetiva, de forma prática e simples. Então, vamos conversar agora com o professor Miguel, que vai nos trazer alguns esclarecimentos aos profissionais da contabilidade. Veja, Gildo, primeiro, satisfação estar aqui com os colegas da TV CRC-SP. A sua pergunta, se vale a pena. Objetivamente, sim. Nós precisávamos de ter uma lei que cuidasse da regulamentação tributária definitiva. Por questão didática, chamo o RTD em confronto com o RTT. Então, passava da hora de uma regulamentação definitiva. Agora, claro que passará aí alguns anos para debates, embates, no que se refere ao seu conteúdo. Essa MP, é bom dizer, que a MP 627 está em tramitação no Congresso Nacional e o prazo limite definido pela Constituição é 21 de abril de 2014 para a conversão. Então, nessa linha, a gente pode ter que isso seria um dos benefícios que a classe contábil vai ter, né, e a sociedade como um todo, com esse alinhamento da legislação tributária, a legislação contábil e, consequentemente, o fim do RTT, como você mencionou. Verdade. E isso é a grande virtude da medida provisória. No que se refere à regulamentação tributária definitiva. Nós publicamos, ou seja, a Lei 11.638 foi publicada em dezembro de 2007 e foi objeto de regulamentações contábeis a partir de janeiro de 2008 com a publicação dos pronunciamentos técnicos CPC, que tem o papel de regulamentação contábil a miúde da Lei 11.638, que requer o cumprimento dos princípios internacionais de contabilidade na escrituração do diário e no levantamento das demonstrações contábeis no Brasil. Então, nós seguimos agora os princípios internacionais de contabilidade. O que faltava? Ora, a Lei 11.638 é uma lei válida para o direito comercial, para o âmbito do direito societário. Ela não tem eficácia fiscal. Então, se fazia necessário a publicação de uma lei fiscal recepcionando a lei contábil. E isto a MP faz com maestria e, ao recepcionar os critérios contábeis, quer dizer, os novos critérios de ativo, passivo, receitas, custos, despesas dos pronunciamentos técnicos CPC valem não só para o direito societário, mas também para o direito fiscal. É importante. Agora, pensando nesse aspecto de receita, vamos imaginar uma situação que a gente incorre sempre. Uma empresa que eventualmente realize uma venda, né, e que não consiga fazer a entrega dentro do seu período de apuração. Quer dizer, não houve a transferência, né, e o risco aí e o benefício da mercadoria que não foi entregue dentro do período de competência. Não está claro na medida provisória de que forma esse reconhecimento vai ser possível ser entendido, né? Poderá haver problemas, inclusive, na hora de preencher a EFD, contribuições, visto aí que tem esse conflito de competência e efetiva entrega que está na competência seguinte, que está no período seguinte. Qual a sua visão e comentários, então, a respeito dessa situação? Sua pergunta é muito útil. Deixa eu te responder
dando uma linha mestra para o cumprimento da MP 627 na vida das empresas. O RTD, Regime Tributário Definitivo, de que trata a MP 627, que é bom alertar, o seu artigo 71 permite que você antecipe o RTD, Regime Tributário Definitivo, para 2014 ou a empresa deixe para entrar em vigor em 2015 em diante. A linha mestra para cumprimento do regime tributário definitivo de que trata a MP é no sentido que você deve observar no SPED contábil todos os novos critérios de ativo, passivo, receitas, custos, despesas, constantes nos pronunciamentos técnicos CPC. Então, não importa o regime tributário, lucro presumido, lucro real, o lucro arbitrado espontâneo, de que trata o artigo 531 do RIR 99, não é? Simples Nacional, lembrando de que a MP cuida mais do lucro presumido ou do lucro real. Mas, concretamente, a MP requer, na prática, que no SPED contábil, o profissional da contabilidade observe todos os novos critérios do CPC. O que a MP, no próximo passo, também requer? Que você pratique os ajustes fiscais num livro fiscal, que é o LALUR, considerando que a empresa está no lucro real, ou na apuração do lucro presumido. Pratique os ajustes fiscais requeridos dos artigos 1º a 66 da MP 627, que é bom alertar também aos profissionais que na tramitação do Congresso Nacional foi mantido a observância do artigo 1º a 66 da MP, que em outras palavras quer dizer o regime tributário definitivo, que é a recepção dos novos critérios contábeis no SPED contábil. Então, a MP requer que você observe os novos critérios no SPED, e na tramitação do Congresso Nacional não houve essa alteração. Houve várias emendas, mais de 500 emendas, mas no que diz respeito à recepção dos novos critérios contábeis de ativo, passivo, receitas, custos e despesas dos CPCs, deve se cumprir no SPED contábil e isso vai se converter em lei. Ok, você deve observar no SPED contábil os critérios CPC e praticar os ajustes fiscais constantes nos artigos 1º a 66 da MP no livro fiscal, que é o LALUR, considerando que é lucro real, ou na apuração do lucro presumido, numa planilha Excel, aí, numa apuração extracontábil. E aí, no que se refere ao CPC 30, a qual você se referia, que é o CPC que cuida das receitas, qual é a linha mestra? No SPED contábil, você vai observar todos os novos critérios. A MP recepcionou todos os CPCs, não faltam nenhum. Então, o CPC 30 foi recepcionado no SPED contábil pela lei fiscal. Você deve cumprir o CPC 30. O CPC 30 diz o quê? Que você só deve colocar na DRE como receita realizada a receita aceitada. Não basta faturar, tem que o quê? Ter o aceite do destinatário, que quer dizer a transferência dos riscos e benefícios. Objetivamente, se uma empresa de bebidas tem um cliente que é um supermercado lá no Rio de Janeiro, está aqui em São Paulo, emitiu a nota hoje, ora, isso não é ainda uma receita para efeito da nova lei das SAs, porque isso é contabilidade fiscal. Ou seja, emitir uma nota fiscal. Não basta. Ora, quando se dará a transferência dos riscos e benefícios econômicos daquela mercadoria? Aí precisa saber a forma de contratação. Se é FOB, se é CIF. A maioria das vendas no Brasil são vendas CIF. Quer dizer, o emitente, que está em São Paulo, se compromete a entregar mercadoria lá no destino. Então, assume o custo do frete e do seguro. Ora, então, só quando
objetivamente tiver o canhoto, o aceite do destinatário lá no Rio, é que eu devo tratar como receita na DRE da indústria de bebida aqui na saída. Tá. Então, enquanto estiver no trânsito, eu tenho que baixar do estoque na indústria de bebidas e abrir a conta mercadorias em trânsito. Quando tiver o aceite, eu transfiro do ativo mercadorias em trânsito e vai para a receita realizada. Ótimo, isso eu tenho que cumprir no SPED contábil. No que se refere ao campo fiscal, você deve buscar nos artigos 1º a 66 da MP se o fisco admitiu esse critério contábil do SPED para efeito de apuração do lucro real ou do lucro presumido, ou do lucro arbitrado espontâneo. O segredo do sucesso na hora de interpretar o RTD, Regime Tributário Definitivo, não é verificar os CPCs recepcionados para efeito fiscal. Alerta a todos. Todos os CPCs foram recepcionados no SPED contábil. Cumpra todos os novos critérios de ativo, passivo, receita, custo, despesa no SPED contábil. O segredo do sucesso na interpretação da MP é buscar os CPCs que não foram admitidos fiscalmente, para que você pratique os ajustes fiscais no LALUR, considerando que está no lucro real. Não é? Então, não tem que ficar buscando os CPCs recepcionados. Todos foram, inclusive o CPC de receita. Aí, próximo passo. Ora, o critério de aceite do CPC 30 a cumprir no SPED contábil foi admitido ou não fiscalmente? O que quer dizer isso? Os artigos 1º a 66 da MP ressalva o critério do aceite do CPC 30? Objetivamente, não. Em decorrência, ora, o CPC 30, no que se refere ao critério do aceite da receita, foi recepcionado no SPED contábil e foi admitido fiscalmente. Em decorrência, não cabe falar em ajuste fiscal na era do RTD, considerando que terminantemente entra em vigor em 2015, você pode antecipar para 2014. Isso, então, é que vale para efeito fiscal. Então, foi recepcionado no SPED contábil e admitido fiscalmente no LALUR e para a FD Contribuições. A FD Contribuições está preparada para essas mudanças? Não, porque a MP acabou de ser publicada, é comum isso no Brasil, vai ter que, então, a Receita Federal providenciar nova versão da FD Contribuições. Mas isso é comum no Brasil, quer dizer, está se aguardando a conversão em lei, vai se verificar as necessidades de adaptações nos layouts oficiais, nas declarações fiscais. E vai requerer, e aqui já recomendamos à Receita Federal, com brevidade, fazer o ajuste na FD Contribuições no que se refere ao layout, onde, como a FD Contribuições se pauta na plataforma da NFE, puxa todas as nossas CAIs emitidas. Então, aquilo que foi emitido e não foi aceito, não é? Ou seja, não tem o aceite do destinatário, se virou o mês, ora, vai ter que jogar como outras exclusões, enquanto não vir um novo layout que torçamos que a Receita Federal, com brevidade, faça aí a disponibilização de novo layout, já observando a MP 627 convertida em lei. Então, professor, é importante esse alerta quanto a esses cuidados especiais que deve-se ter, né, nesse tipo de situação. Quer dizer, hoje o fator venda não é por si só resultado efetivo da tributação. Então, esses ajustes são necessários e importantes para que a gente tenha aí um alinhamento e até uma apuração correta e devida da tributação que se deve pagar e de forma legal, né? Então, é importante esse cuidado. E muitos contribuintes já o faziam dessa forma, né? Tinham esse cuidado de separar exatamente aquilo que havia sido efetivamente entregue, mas tinha essa dificuldade na área fiscal e na parte tributária também por conta aí do que se existia. O que, né, a MP agora já sacramenta e diz que é pelo aceite. Ok. Então, perfeito. Como é que fica, professor, a tributação e distribuição de lucro, né, e no cálculo dos juros sobre o capital próprio em relação aos sócios? Muito importante a tua pergunta, até porque a MP 627 estabelece que na distribuição de lucro, a partir de 2014, você precisa identificar o que é lucro contábil CPC, ou seja, que
temos por meio de resolução do Conselho NBC. O que é lucro contábil, SPED contábil? Lucro fiscal, que é o lucro societário CPC ou NBC, sem, não é, expurgando os NBCs, ou seja, os pronunciamentos técnicos. Então, passamos a ter três figuras: lucro societário, lucro fiscal e lucro real, ou lucro presumido. Para efeito de distribuição de lucro, você só vai poder distribuir o lucro fiscal, que é o lucro societário sem os NBCs. Lembrando a todos que na conversão em lei vai se deixar, não é, para 2015 esse novo regramento. É isso que está lá no texto final, ou seja, ainda em 2014 poderá a empresa distribuir o lucro societário do SPED contábil, considerando as normas, não é, da NBC. Ok. O JCP, até me permita, é o mesmo raciocínio. O JCP, você vai poder só calcular sobre o PL fiscal, né, que é o PL societário sem as NBCs. Perfeito. Eu acho que é uma observação importante, até sabendo que então em 2013 a gente tem uma forma diferenciada para os anos seguintes, né? Na sua opinião, qual foi efetivamente o foco da MP 627? Ele aumentou a base de cálculo dos tributos? Houve apesar de muitos ganhos em relação à aplicação da 627, ele vai trazer essa majoração tributária? Depende de cada caso, ou seja, temos o lucro real RTT, da Lei 11.941 de 2009, e agora temos o lucro real RTD, Regime Tributário Definitivo. Cada caso é um caso. É importante o profissional identificar quais são os ajustes fiscais que são solicitados nos artigos 1º a 66 da MP, confrontar, então, um lucro real RTD com o lucro real RTT que ele já praticava e ver se dá mais ou menos. Se der menos, ele pode, se o RTD da MP der menos imposto a pagar, deve ele antecipar o RTD para 2014 ou deixar para 2015. Ok. Acho que esse seria um grande impacto, né? Essa avaliação também é importante para que possa ter essa opção em definir se antecipa ou não. Então, isso vai alcançar tanto as empresas de lucro presumido como o real. Importante. A MP 627, que está em via de conversão até o dia 21 de abril de 2014, ela se aplica aos regimes de tributação do lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e também ao IRPJ, CSL, PIS, COFINS. Certo. Com a 627, ela eliminou aquela ideia que tinha de uma dupla contabilidade, tinha uma contabilidade fiscal, outra contabilidade societária. Ela trouxe uma solução para isso, essa dúvida que existia. Eu acho que isso ficou resolvido, né? Sim, a MP 627 afasta aquela figura esdrúxula presente na Instrução Normativa 1397, publicado ano passado, em setembro de 2013, onde sinalizava duas contabilidades. Isso caiu por terra. Contabilidade societária, SPED contábil. Contabilidade fiscal, LALUR. Sim. Ela veio alinhando a legislação tributária, societária, com as novas normas contábeis. Isso é um grande passo, um grande ganho em termos de uma solução para a contabilidade, para esse alinhamento e um direcionamento aí já para uma coisa mais completa, né? E não ficarmos... Isso é um grande marco. A MP traz a grande virtude de afastar duas contabilidades, contabilidade societária, SPED contábil, contabilidade fiscal, LALUR, ou planilha extra contábil para o lucro presumido. E parabéns ao levante democrático que o Conselho Federal de Contabilidade, junto com as entidades congressadas, assim o fizeram, mostrando que não poderíamos ter duas contabilidades, mas sim uma só, a do diário. E se tem ajustes fiscais a serem feitos, que se faça isso em livros fiscais. Uhum. É importante você lembrar isso porque nós temos todo um trabalho com as entidades congressadas, focada sempre em buscar uma melhor condição para o profissional da contabilidade, como também para o empresário e
regras que sejam aplicadas de forma clara e objetiva, sem entrelinhas, sem outras intenções, que é isso que normalmente a gente termina passando, né? Toda vez que sai uma legislação, é aquela preocupação do entendimento, para que você possa focar ali o que é que está sendo efetivamente alterado, qual é o alcance que se pretende, então tem sempre essa preocupação. Eu acho que a gente está num caminho, né, de crescimento, e o envolvimento das entidades vai estar sempre presente, buscando justamente esse cuidado, mostrando para o governo, né, para as entidades aí que trazem aí toda essa parafernália da legislação, cuidados especiais e que a gente possa ter voz ativa sempre, né, nesses momentos oportunos, porque o objetivo é comum e nós, na verdade, profissionais da contabilidade, temos todo o potencial de gerar receita para o governo, né, de fazer essa apuração. É nós que estamos diretamente envolvidos com esse recolhimento, com os contribuintes em geral. Então, eu acho que é bastante oportuno, a gente vai estar sempre com voz ativa e presente nesse cuidado. A gente tem o exemplo aí do E-Social, que também vem de uma forma bastante impactante, né, para o profissional e muito mais ainda para o empresário, visto todo o investimento necessário. Então, a gente tem feito aí algumas ações buscando justamente aí uma condição melhor de aplicação de qualquer legislação nova que venha e que traga aí, sempre positiva, porque é para melhor, mas com os cuidados que deve se ter na sua aplicação. Então, isso que é o que se requer no artigo 1º da Constituição Federal, que é o Estado Democrático de Direito. Então, parabéns à Receita Federal, secretarias de Fazenda, prefeituras, quando, né, juntos com as entidades contábeis, militantes aí em outras áreas, de andarmos juntos para constituir um Estado Democrático de Direito, não é, no mundo real. Então, acho que é o caminho, né? É um crescimento mesmo. Então, a gente tem aí seguido aí de uma forma bastante contributiva e bastante positiva nesse aspecto. Com essas novidades da aplicação da 627, se bem que a sua vigência efetiva a partir da transformação em lei, prevista aí próximo dia 21 de abril, não é isso? A gente espera que todos os órgãos da fiscalização, como a própria Receita Federal, eu diria estadual também, na interpretação do que será adotado para que tenhamos o mesmo nível de resultado. Quer dizer, na empresa você faz uma apuração, como o exemplo que a gente deu da venda, né, de uma competência ser entregue em outra, para que a gente possa progredir e realmente ter uma tranquilidade na apuração dos impostos e não ter surpresas, como a gente teve recentemente, de autuações que surgem de uma situação não prevista ou de um entendimento diferenciado e que causa esse tipo de transtorno. E é uma preocupação dos profissionais da contabilidade, porque o empresário cobra isso, ele quer resultados e quer que o trabalho que o profissional da contabilidade realize agregue resultados e não dificuldades e surpresas como essas. É verdade. Agora é bom reforçar, porque todas as empresas têm receitas, então reforçar que nós estamos com o CPC 30 e agora recepcionado no SPED contábil e admitido fiscalmente, não requerendo ajuste fiscal no LALUR ou na apuração do lucro presumido, bem como PIS/COFINS. Não se esqueçam que nós estamos cumprindo o fiel regime de competência agora com a receita aceitada, não é? Isto é receita no âmbito da contabilidade efetiva, né? Então, professor Miguel, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, queremos agradecer a sua participação no CRC SP Conversa e toda a atenção que foi dispensada para que a gente realizássemos mais esse programa. Agradeço o convite e satisfação sempre estar aqui com os colegas. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui. Para ficar ligado em tudo o que acontece no setor contábil, acesse o site do CRC-SP, www.crcsp.org.br. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.